Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Agronomia Fácil, onde você aprende agronomia de uma forma simples e didática. Eu sou o Rogério Ferreira e nessa sequência de vídeos estamos abordando o manejo de fertilidade para a produção de soja. Estamos na aula 7, onde falaremos sobre recomendação de adubação de nitrogênio. Antes de começar a aula, nós gostaríamos de relembrar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, a sugestão é que você se inscreva, pois dessa forma o YouTube te avisa toda vez que nós colocarmos uma nova aula no ar. Para nós também é muito importante a interação com o nosso público e nós podemos ter essa interação através dos comentários. Então, por favor, compartilhe aí, comente os nossos vídeos, curtam os nossos vídeos também, compartilhe com seus contatos nas redes sociais, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho e também reforça a interação aí entre o canal e a nossa audiência, né? A questão da curtida é muito importante porque vocês fortalecem o canal. O canal é totalmente gratuito, né? Então a única coisa que a gente precisa de vocês aí é que vocês curtam aí, pois dessa forma o YouTube vai nos notar. Então vamos então à aula de hoje. Bom, pessoal, como nós já vimos nas aulas anteriores, né, sobre a composição da produção de soja, então pelo que nós vimos ali, o nitrogênio ele é o elemento mais extraído e exportado pela cultura, né? Lembrando que a extração é tudo aquilo que a cultura remove do solo, né? E o exportado é tudo aquilo que é removido e que não retorna para o solo através da palhada. Então, por exemplo, um exemplo de exportação seria o grão que é levado ali da área e ele não volta para o solo. Já, por exemplo, pedaços de folha, caule, né, podem ficar no solo e através da palhada e retornar. Então nós temos aqui um exemplo para a produção de 1.000 quilos de soja, são necessários aí aproximadamente 80 quilos de nitrogênio, né, são extraídos. E exportados, né, são em torno aí de 50 quilos, né, pessoal? Isso aqui, existem vários cenários, né? Então, isso aqui são as pesquisas aí, através da Embrapa que eles fizeram, são valores aproximados, e nós temos diferentes níveis de produtividade, né? Nós temos áreas com altas produtividades, tem áreas com produtividades menores, mas de uma forma geral, esses são os valores aí. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia da quantidade de nitrogênio que é necessário para se produzir aí 1 tonelada de soja. E como é que esse nitrogênio ele é fornecido, né? Basicamente, ele é fornecido pelo processo de simbiose, através da inoculação das sementes. Então, inocula-se aí a semente, né, próximo aí ao plantio, o mais próximo possível, né, com essas bactérias do gênio Bradyrhizobio. Então, depois de plantada, né, ocorre o processo de germinação e desenvolvimento da soja. Então, essas bactérias elas vão se estabelecer ali no sistema radicular da cultura, né? Então vão gerar alguns nódulos, né? Vai ser feita a colonização e através de um processo simbiose, ou seja, um processo de troca, aí essas bactérias elas vão capturar o nitrogênio que está no solo, né? No ar, na atmosfera e vai fixar esse nitrogênio e vai tornar esse nitrogênio disponível para a cultura da soja, né? E em troca, essa bactéria, esses nódulos, eles vão absorver aí alguns fotoassimilados, carbono, né, e outros fotoassimilados aí que a planta produz. Então, é um processo de ajuda mútua, né? A bactéria, né, os nódulos ali, eles se hospedam no sistema radicular, eles se beneficiam de alguma forma e em troca eles fornecem aí esse nitrogênio. Então, basicamente, né, um elemento tão importante, ele é fornecido através do processo de inoculação. Nessa figura nós temos só um detalhe maior aqui de um nódulo, né, partido ao meio, né, só mostrando como é que é um nódulo por dentro e um nódulo com uma aparência saudável, digamos assim, ou seja, um nódulo que está fixando nitrogênio, possui essa coloração rosada no seu interior. Então essa foto aqui mostra um corte, né, no nódulo.
Então, nesse caso aqui é um exemplo de um nódulo que está produzindo adequadamente, fixando adequadamente o nitrogênio, né? Como vocês podem ver na foto ao meio, são vários nódulos que se formam, né? Isso depende muito da qualidade da inoculação. Quanto mais nódulos colonizar quanto mais nódulos forem gerados aqui no sistema radicular, mais essa planta ela vai ser suprida aí por nitrogênio. E aí, pessoal, nós principalmente nos últimos 10 anos, né, nós tivemos um aumento assim, muito considerável na produtividade, né? Cada dia aparecem novas técnicas, novos produtos, os preços estão muito competitivos, então isso tem forçado aí o pessoal a produzir cada vez mais, né? Então essa questão da elevação das médias de produtividade tem gerado algumas discussões sobre complementação de nitrogênio, ou seja, o fornecimento, né, de nitrogênio para a soja através da adubação, né? Então, alguns dos questionamentos que têm surgido aí, né? Será que apenas o processo simbiótico é capaz de fornecer todo o N para que a cultura demanda, que a cultura exige? Outro ponto também, né? Será que o N fixado ele é disponibilizado para a planta no momento adequado? Porque nós sabemos que desde a inoculação até o plantio e germinação demora um tempo para que haja essa formação de nódulos, para que as bactérias elas realmente fixem nitrogênio da atmosfera e já comecem a disponibilizar pela planta. Então, será que essa disponibilização ela ocorre no momento adequado, né? Tem uma janela, a gente sabe que não é automático, não é você colocar no solo, ela já vai começar a disponibilizar. Então, tem uma janela aqui. Então, as perguntas que surgem são nesse sentido, né? E aí, os pesquisadores, né? Embrapa é uma das fontes de pesquisa, eles trazem aqui essas possibilidades de resposta, né? Ou seja, situações em que faz sentido ou que você tem alguma resposta benéfica, é claro, da adição aí de nitrogênio, né? Então seria nas fases iniciais, né? No arranque, digamos assim, né? Como eu já comentei anteriormente, onde a fixação biológica ela ainda não está completamente estabelecida, e geralmente isso pode ser suprido com a utilização de alguns fertilizantes que contêm aí alguns traços de nitrogênio, como é o caso do MAP, que é um fertilizante bastante utilizado, né, como fonte de fósforo, de P2O5, mas que possui em sua composição em torno aí de 18% de nitrogênio, né? Então, essa necessidade da fase inicial, ela pode ser suprida aí por a utilização do MAP ou de qualquer outro formulado aí que contenha nitrogênio. E outro período também, que há aí uma possibilidade, né, de resposta positiva, é no enchimento de grãos, né? Porque teoricamente, nesse período, né, já se passou aí bastante tempo desde o plantio, né, dependendo do ciclo da cultura, mas é pelo menos aí uns 30 ou mínimo, né, mas às vezes mais, bem mais, depende do ciclo da cultura, mas a gente sabe que pode acontecer de haver um declínio na fixação biológica, né? Ou seja, aí já começa a diminuir a população, ocorrer a morte aí dessas bactérias e coincide com um período em que a planta ela aumenta muito a demanda de nitrogênio, porque está no período de enchimento de grãos, então ali a planta ela está no ápice ali da sua necessidade nutricional. Então, nesse período também existe a possibilidade de resposta, né, positiva aí ao fornecimento de N através de adubação. Mas são situações muito específicas, pessoal. Então, o que é fato, né, que os pesquisadores eles já observaram, é que dependendo da quantidade de N mineral que a gente fornece através da adubação, isso pode prejudicar a fixação biológica, né? Então, a planta ela entende ali que
que tem N suficiente, né, no ambiente, e ela diminui ou até mesmo cessa ali aquela fixação biológica, porque ela entende que já tem o nitrogênio disponível. Então isso acaba aqui prejudicando. Então as pesquisas têm mostrado que pequenas doses, né, como já comentamos nos períodos iniciais, não atrapalham a fixação, desde que se aplique aí no máximo 20 quilos por hectare de nitrogênio. Então isso é muito importante. Você tem que estar bem atento, porque senão além de não ajudar, acaba atrapalhando aí a fixação biológica. Então aqui tem alguns pontos importantes, né? Então é difícil obter uma resposta consistente e economicamente viável para a aplicação de N mineral na soja, né? Então em algumas situações você tem resposta, em outras não, né? Então não tem essa consistência. E quando a gente vai para campo, a gente precisa de consistência, porque a gente não consegue ficar alterando a estratégia por talhão, né? Isso é o ideal dos mundos, mas a gente sabe que operacionalmente isso é muito difícil de acontecer, né? Então geralmente a gente precisa de uma estratégia meio que padrão. Então com essa questão dessa falta de consistência, é difícil você obter aí essa resposta positiva, né? E como a adubação nitrogenada ela é muito cara, principalmente nesse momento em que o vídeo está sendo gravado, né? Hoje nós temos aí ureia, por exemplo, está aí em torno de 5 mil reais a tonelada, né? Então, se a gente for pensar no elemento, dá mais de 10 mil, né? 10 mil reais o quilo, 10 mil reais a tonelada do nitrogênio. Então, é um insumo muito caro. Então, a gente precisa utilizar isso com bastante eficiência. E se a gente, em contrapartida, se a gente pegar o preço do inoculante frente ao benefício que ele entrega, o preço dele é relativamente barato, né? Então é um insumo que vale muito a pena a gente investir em função do retorno que ele nos entrega. E sem dúvida, né? As pesquisas mostram isso, né? A prática mostra isso. Então uma inoculação bem feita é a melhor estratégia para o fornecimento de para a soja, de forma geral, assim, de forma prática, né? E uma forma assim que o agricultor consegue ver o resultado na área toda, né? É claro que um talhão ou outro pode ter diferenças, mas de uma forma geral na propriedade a inoculação bem feita, ela é sem dúvida a melhor estratégia. Aqui nós temos algumas práticas, né? Então o inoculante ele trabalha com bactérias vivas, né? Então para que elas consigam colonizar ali o sistema radicular quando a planta começar a crescer, elas precisam continuar vivas até lá, né? Então todos os cuidados para que essas bactérias elas continuem vivas, eles precisam ser tomados, né? Então isso é de responsabilidade do agricultor, de quem está ali cuidando do processo. Então os fornecedores eles já dão esses cuidados que são necessários, e nós como técnicos, os agricultores, eles precisam estar atentos aí para que não ocorra a morte dessas bactérias e consequentemente uma baixa performance aí da inoculação. Outro ponto muito importante que vale para qualquer insumo agrícola, né? Compre esse inoculante de uma empresa idônea, que tenha registro, né? Evite aí as soluções que não tem assim um lastro de uma empresa conhecida, de uma empresa que você confia, né? Então, às vezes o barato sai caro. E siga sempre as recomendações do fabricante, principalmente com relação ao ambiente, né? Ao processo de inoculação, que às vezes você pode promover a morte dessas bactérias, e aí você vai perder a eficiência. E aí alguns pontos aqui que impactam, né? Geralmente é no armazenamento e transporte, então cuida aí da temperatura, não deixa muito quente, né? Isso pode promover a morte das bactérias. Tem ali uma faixa de temperatura ideal. A questão da umidade também, a questão da exposição direta ao sol das sementes tratadas ou até mesmo do produto, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, para que você possa aí extrair o máximo de performance do seu inoculante. Outro ponto também que
não é fácil, né? Em função da operação, mas quanto mais rápido você plantar a semente após a inoculação, mais a chance aí de você obter melhores resultados com inoculação. Então, inoculou a semente, plante o mais rápido possível. Alguns pontos também aqui que contribuem muito, né, e às vezes o pessoal não observa isso, né, que já tem vários aí relatos e trabalhos e estudos, né, que comprovam que esses dois micronutrientes aqui, eles auxiliam muito na fixação biológica. Estou falando do cobalto e do molibdênio. Então, eles também podem ser adicionados, né, na semente, né, no tratamento de semente. No caso do cobalto, 2 a 3 gramas por hectare. Já no caso de molibdênio, um pouco mais, de 12 a 15 gramas por hectare. E também pode ser feita aí a aplicação foliar, né, entre os estádios V3 e V5 aí desses micronutrientes. O tratamento de sementes com cobalto, molibdênio e fungicidas deve ser feito antes da inoculação, né, porque se você inocular e depois vier com esses produtos por cima, também pode comprometer a sobrevivência e a eficácia dessa bactéria, né? Pode ocorrer a morte e você vai ter uma performance ruim. Então, esses tratamentos aí que você colocar deve ser feito preferencialmente antes. Outro ponto interessante também é que em áreas de abertura, porque você vai ter uma baixíssima população, né, de bactérias nesse solo, nessa área de abertura, porque está começando a cultivar soja no primeiro ano, né? Então, aí pode-se optar por aumento da dose, né, de bactérias, fazer o tratamento com cobalto e molibdênio via foliar, né, para evitar ali aquela competição no TS, né, com as bactérias. E se for possível, evitar o uso de fungicidas aí no tratamento de sementes. Se possível, pessoal, porque o tratamento com sementes com fungicidas é uma questão importantíssima e que ajuda o estabelecimento do stand, né? Mas em algumas situações de temperatura, né, histórico da área, pode ser que você possa abrir mão aí desse tratamento com fungicidas. Fungicidas, apesar de proteger a semente contra os fungos, né, os fungos de solo aí do período inicial, mas ele também de alguma forma ele compete aí com essas bactérias. Então, se possível, nessa situação de abertura de área, evitar o uso de fungicidas, né? Mas isso, é claro, tem que ser feito com acompanhamento de um técnico, porque senão você pode ter benefício de um lado e prejuízo de outro. E aí também um ponto, né? Às vezes eu planto soja várias safras aqui nessa área, então eu não preciso fazer inoculação, né? Então recomenda-se a inoculação mesmo em áreas com histórico de plantio, né? Porque apesar de que fica, né, um saldo aí de bactérias no solo, mas há um decréscimo aí, né? Quando você, ao longo da cultura, depois que você remove. Então é recomendado aí que a cada ano, né, você faça uma nova inoculação para você manter aí essa população de Bradyrhizobium adequada no solo, para você ter uma fixação de nitrogênio adequada, né? Como já comentamos, é um insumo barato e o benefício, o retorno que ele traz, ele é muito considerável. Então, se tiver que economizar, não vai economizar na inoculação, porque a gente sabe que o benefício é muito grande, né, comparado ao investimento. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula, esperamos que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado aí pela atenção. Mais uma vez reforçamos que se vocês ainda não se inscreveram no canal, que façam a inscrição, porque assim a gente está sempre colocando novas aulas no ar, né? Então dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que colocarmos uma nova aula no ar. Além de se inscrever, ative também o botão do sininho, né, para você receber as notificações. Também dá um joinha aí para ajudar a fortalecer o canal. Se possível, nos ajude a divulgar o nosso trabalho, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Por hoje é só, um abraço e até a próxima aula.